gente querida, gente boa, bem-vindas e bem-vindos todos, agora, ao vivo ou em qualquer outro tempo e hora em que você venha a me assistir. Dando prosseguimento à nossa exposição de Mateus, nós estamos no capítulo 8 e ontem nós iniciamos uma sequência que eu dei o nome de Jesus e a calamidade humana. É a dor humana, o sofrimento humano. E eu falei do leproso, do verso 1 até o verso 4. Fiz um preâmbulo longo explicando argumentações que já foram exaustivamente usadas com relação a tentarem relativizar o significado da mensagem de Jesus nessa porção apelidada de O Sermão do Monte, ou de Os Oráculos do Senhor, que está aqui em Mateus, não está em Marcos, nem em João, mas aparece, não com toda a minuciosidade de Mateus, mas aparece significativamente em Lucas, no capítulo 6 e no capítulo 7. Mas nós já falamos o necessário, suficiente, para dar a você um background, um embasamento, um fundamento de consciência e de significado sobre o ensino do Evangelho. Aí você diz, mas o ensino do Evangelho pode ser e ter no Sermão do Monte a sua síntese essencial e especial? É óbvio que sim. É que a maioria dos protestantes, especialmente, eu falo mais dos protestantes do que dos pentecostais, e nem falo dos católicos, porque os católicos adotaram uma outra linha de doutrinação. Depois de Constantino, eles evoluíram no sentido de criarem uma tradição de salvação pelas obras, ou pelas ofertas, ou pelos sacrifícios, ou pelos esforços, ou pelas novenas, tudo tendo a ver com dinheiro, sacrificialidade, frequência e submissão à autoridade sacerdotal. E se a pessoa se submetesse a isso e fosse originalmente batizada, ela se salvaria do inferno. Do contrário, as boas obras não eram consideradas o fruto do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, a justiça, a mansidão, o domínio próprio, coisas contra as quais não há julgamento, nem sentença, nem lei. É o que diz Paulo em Gálatas, no capítulo 5. Não, eram os frutos da religião, conforme eu acabei de lhes fazer uma sucinta introdução. Isso no catolicismo. No protestantismo, a ênfase foi antagônica. O protestantismo praticamente nasceu de uma negação da prática das boas obras. Lutero estava tão traumatizado com o catolicismo das boas obras religiosas, do sacerdotalismo, das indulgências, ou seja, da aquisição de perdão por dinheiro, da sacrificialidade, de todos os esforços e dos sacramentos e o cumprimento deles. E supostamente o batismo era o sacramento precípio, juntamente com a participação na missa, na Eucaristia. Você se salvava por esses elementos: dinheiro, frequência e sacramentalidade. Sobre tudo isso. E Lutero já não aguentava mais. E havia um acumulado de alguns, quase 1000 anos, praticamente, 1100 anos, desse acumulado. E dessas tradições que viraram palavra de Deus na consciência da cristandade ocidental e em boa parte da cristandade onde quer que ela fosse encontrada no mundo. Aí chega o protestantismo, no século XVI, com
os traumas profundos, não só de Lutero, que foi o principal protagonista, mas de uma geração inteira, que estava já carregando trauma, que estava saindo pelo escapamento, que a gente chama de saindo pelo ladrão. Estava vazando, estava transbordando. Então a reforma foi um protesto. Daí os reformadores serem chamados de protestantes, porque foi um protesto e que ficou no protesto, ficou na polarização. A consciência original da reforma protestante era criar-se uma igreja reformada, sempre se reformando, sempre em mutabilidade, ou seja, uma reforma que não fosse definitiva, que buscasse e andasse na direção do novo e da ressurreição e do rejuvenescimento da consciência a cada nova geração, na adaptação e na aplicação da consciência do Evangelho às novas demandas geracionais. Esse era o espírito original, mas, de fato, o que começou querendo ser uma espécie de Nova Jerusalém, logo puseram um domo de rocha em cima, um teto baixo, e ela está lá presa nesse teto. E já houve tentativas no curso desses últimos 500 anos de arejar-se essa reforma protestante, mas, paradoxalmente, parece que a cada dia, a cada ano, ela se torna mais retrógrada, mais retroativa. O próprio Lutero está já há alguns séculos na frente da própria reforma hoje, conforme ela é praticada e percebida e olhada e vista. Ela retroagiu para o puritanismo, em relação ao qual Lutero também se insurgiria radicalmente. Ela se tornou muito mais uma reforma do calvinismo e de um calvinismo que se radicalizou no fatalismo e no puritanismo, do que uma reforma que carregava aquele espírito de maior flexibilidade e de liberdade de pensamento teológico que caracterizava a vida de Martinho Lutero. Então, dito isto, eu quero afirmar a você que hoje, quando a gente fala de evangelho e do significado do evangelho, no ambiente protestante, por exemplo, reformado, mais tradicional, a maioria das pessoas só pensa em Paulo e na carta aos Romanos. Com as outras cartas de Paulo, como ataviamentos necessários para a construção de uma doutrina baseada na salvação pela graça, que é anunciada, pregada, crida, praticamente como algo que se polariza em antagonismo à prática das boas obras, como se fossem adversárias. E aí, nesse sentido, o próprio Lutero embarcou nas cascas de banana. Por exemplo, ele era de opinião de que a epístola de Tiago, irmão de Jesus, que está aqui no Novo Testamento, nem deveria figurar na Bíblia que estava sendo canonizada agora no protestantismo, porque Tiago dá ênfase à prática das boas obras. Quando diz, mostra-me a tua fé doutrinária sem obras, obras do amor, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio, da justiça, da solidariedade, enfim, do imbuimento humano solidário, e eu, sem te falar nada, sem abrir a minha boca, sem nenhuma construção doutrinária, dizia Tiago, te mostrarei com as minhas obras, com o fruto da minha vida, a qualidade da minha fé. O que é uma coisa muito óbvia. E é absolutamente coerente, por exemplo, com o que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 em diante, que é um dos textos precípios da reforma protestante e do protestantismo,
que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das vossas boas obras, para que ninguém se glorie. Pois, isso são os versos 8 e 9 de Efésios 2. Aí o verso 10 diz, na sequência, pois, portanto, em relação ao que eu acabei de dizer, tem uma continuidade e tem uma consequencialidade. Pois somos feitura, escultura, trabalho, artesanato, manufatura da vontade e da singularidade de Deus na nossa individualidade, na nossa individuação, na nossa criação pessoal. Pois somos feitura dele. O que seria equivalente a dizer somos a imagem e semelhança dele. Ou equivaleria a dizer o que Jesus repetiu várias vezes no Sermão do Monte. Façam isso para que sejais filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Pois somos feitura dele. Criados. E ele entende que a nossa regeneração, produzida pela compreensão do Evangelho, enraizada e introjetada pelo convencimento, pela convicção, pela transformação, pelo transbordamento regenerativo do Espírito Santo em nós, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, o que seria equivalente a dizer criados pela configuração da encarnação e pela manifestação da encarnação nas declarações do Evangelho, na encarnação do Evangelho em Jesus, na gestualização do Evangelho conforme os modos de Jesus, em tudo que Jesus manifestou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos por obras, para que nenhum de nós bata no peito dizendo eu mereci, mas pela graça, favor imerecido, graça, caris absoluta, dom de Deus, presente de Deus, misericórdia de Deus, unilateralidade absoluta de Deus, conforme a própria declaração de Paulo, e que a gente encontra as afirmações, tanto quanto os ecos dela, e as aplicações dela nos evangelhos, nos 4 evangelhos que narram a história de Jesus, nos dizendo sobre a qualidade desse fruto e a inevitabilidade de se dar esse fruto, porque pelos seus frutos, como nós vimos recorrentemente no Sermão da Montanha, assim chamado, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelas declarações, pela confessionalidade, pelo Senhor, Senhor, nem pela miraculosidade, pela carismaticidade, pela milagreirice, pela sobrenaturalidade, por nada disso. É pelo fruto. E o fruto não é batismo, não é missa, não é, portanto, sacramentalidade de nenhuma natureza, nem o próprio casamento que acabou virando o terceiro sacramento da doutrinação católica, não é pelo dinheiro, não é pelo dízimo, não é por nada disso, não é pela frequência, não é por nenhuma manifestação de submissão inquestionável a qualquer autoridade, de qualquer que seja a suposta hierarquia espiritual estabelecida, também supostamente por Jesus, sobre as pessoas humanas, o que você não encontra em lugar nenhum. Não é assim. E como disse Paulo, pois Deus estava em Cristo, unilateralmente, reconciliando o mundo consigo mesmo. E Jesus deixa isso claro, no modo como ele trata os irreconciliáveis, os marginalizados, os banidos, os postos em ostracismo, os que eram aquela plebe que nada entende da lei, em relação a qual os fariseus e os supremacistas religiosos declaravam que o destino deles era a perdição e o inferno, semelhantemente ao que acontece no curso da religião e continua a acontecer entre nós,
nos nossos dias, qualquer pessoa me ouvindo está entendendo exatamente o que eu estou falando. Pois bem, no protestantismo, a salvação ficou circunscrita ao confessionalismo de você enviar missionários que anunciem uma certa mensagem, que já caiu no reducionismo no século XX, do Bill Bright, que era o líder da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que transformou a salvação em 4 pontos. E se você fizesse aquela declaração dos 4 passos da salvação, você estava salvo, crendo, não crendo, praticando, não praticando, entendendo, não entendendo, querendo, não querendo, estava salvo. Era uma mecânica de salvação que se aplicou e que ajudou profundamente a corromper a consciência do que se chamava igreja no século XX, ajudando a se tornar essa coisa amorfa, abjeta, indescritível, desconfigurada de Cristo, do Evangelho ou de qualquer realidade da flutuação conforme anunciada, prometida e relatada por Jesus. Então, a pergunta que chega logo, de imediato, é: escuta, você falou que ensinou o Evangelho pregando o Sermão do Monte. E ontem você iniciou dizendo que agora nós iríamos ver a prática desse Evangelho, que nos levava direto, aquele descer do monte, metaforicamente, nos imerge no vale, nos leva direto para o lugar dos humanos, do cotidiano humano, da vida e dos seus trânsitos, diversos e variados. Nos manda ao abraço gracioso da salvação na direção de todos os seres humanos. Nos envia para, como eu falei ontem, botarmos a mão no peito dos leprosos dessa vida. Está tudo gravado aqui na plataforma do YouTube para quem precisa e deve acompanhar, pelo amor de Deus, acompanhe. E a ideia de salvação pela fé é concomitante. Em Jesus, ela está presente concomitantemente com a prática de boas obras. Ou seja, Paulo não estava querendo criar uma coisa à parte. Ele estava ensinando que a verdadeira fé produz as boas obras. E que as boas obras, às quais Deus nos chamou para que andemos nelas, são o testemunho verídico, real, concreto, inquestionável, inegável da realidade da nossa fé. Então, as duas coisas se retroalimentam e não podem ser separadas. A tentativa de separar uma coisa da outra não é só burra, patética, horrorosa, mas é uma das principais razões da esquizofrenização que a gente encontra no cristianismo como um todo e a irreconciliabilidade entre esses polos. É por isso que você encontra o tempo todo essas guerras entre os que querem que o Evangelho tenha sua desembocadura social ou de natureza política nas pautas de interesse solidário pela vida humana, pelo próximo, em relação a todas as pautas que têm a sua equivalência no que Jesus praticou, ensinou e nos mandou fazer, quando disse repetidamente: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, para vocês me repetirem. É o que Paulo chama de corpo de Cristo, extensão de Cristo, que é a completude de Cristo, a continuidade de Cristo na história humana. Nada para ser surpreendente. É tudo muito simples, muito óbvio. Ao mesmo tempo em que o testemunho dessa consciência é a fé como obediência. Como Paulo diz, escrevendo aos Romanos, nós fomos chamados para obediência em fé no mundo. Ou como o próprio Paulo diz, nós fomos chamados para a prática da fé que atua
atua pelo amor. Quando diz atua pelo amor, está falando da produção das boas obras que decorrem do amor. Como só no dia de hoje eu já falei e repeti 3 vezes. Então não é possível que a gente não veja a obviedade disso tudo. Por que que Paulo, por exemplo, em Romanos, Gálatas, Colossenses, na maior parte das cartas dele, dá uma ênfase muito grande na salvação pela fé? Por causa do contexto, por causa da perseguição contínua dos judaizantes, que queriam desconverter os cristãos gentios, pagãos, transformá-los à imagem e semelhança dos prosélitos fariseus, do judaísmo, relativizando Jesus e a cruz, reentronizando Moisés e sua lei como pressupostos de práticas sem as quais Deus não salva ninguém se o cara não se judaizar, como a gente vê acontecendo horrorosa, triste e tragicamente entre nós. Então, Paulo, que tinha nos judaizantes os seus piores adversários, inimigos e perseguidores e diabos e satanás humanos e históricos, está o tempo todo tentando fazer aqueles cristãos gentílicos, greco-romanos ou de qualquer que fosse a cultura ou a etnia deles, entenderem que a salvação era pela graça, sem que se precisasse ter qualquer judaização, qualquer que fosse a acomodação, qualquer que fosse a dieta kosher, qualquer que fosse a obediência à legislação mosaica, ou qualquer uma dessas coisas que tinham a ver, quando muito ainda no máximo, com aqueles que carregavam aquele pedigree jerusalêmico e judaico, mas que qualquer um outro que tivesse entendido, mesmo que judeu fosse, como Paulo era judeu, estava livre de tudo aquilo, como Paulo viveu livre de tudo aquilo depois que conheceu o evangelho da graça de Deus. E na medida em que ele ficava livre de tudo aquilo, mais se aprofundava nele a manifestação do fruto do Espírito Santo, contra o que não há lei, nem de Moisés, nem de Hammurabi, nem de ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. O amor obedece e cumpre todo o mandamento de Deus. Esse é o ensino de Jesus. E isso é fé que produz obras. E essas são as obras que testemunham a nossa fé. Portanto, não tem nenhuma esquizofrenia, nenhuma dualidade, não tem nenhum termo de nenhuma perspectiva filosófica ou doutrinária que possa acentuar qualquer expressão de dicotomia. Ao contrário, está tudo jungido e ligado numa inseparabilidade absoluta. Para todos nós que estamos aqui, vendo, ouvindo, tentando entender, e só não entende quem não quer, porque é praticamente impossível não entender. Só se você estiver totalmente tomado pela pior de todas as lavagens cerebrais. Aí não adianta, você fica moco, você perde toda a sensorialidade e você entope todos os poros de cognitividade do seu ser. E impede toda a percepção, e bloqueia e blinda toda a possibilidade de iluminação interior. Porque, de outro lado, todo mundo que não está condicionado, que não ganhou mente de seita, que não foi doutrinado numa seita cristã, no fanatismo dessas seitas todas, ouve, basta entender português, ou qualquer outra língua onde essa mensagem venha a ser exposta e vai entender tudo, sem nenhuma dificuldade. Então, dito isto, o Evangelho é sim, o conteúdo dele é sim, tudo que Jesus fez e ensinou. Fez e ensinou. E dentre as coisas que ele ensinou, você deve saber que o Sermão do Monte só pode ser praticado pela fé. Ninguém pratica e ninguém escolhe a vida da bem-aventurança
proposta por Jesus em Mateus 5, e daí para frente, em todo o Sermão do Monte, a vida dos Macários, se não for uma pessoa que se entregou à consciência dessa fé e se submeteu ao espírito desse ensino. Do contrário, é absolutamente impraticável. É melhor tentar obedecer à lei de Moisés do que o Sermão do Monte. O Sermão do Monte só pode ser obedecido como decorrência do fruto do amor de Deus brotando em nós. De fora para dentro, como um convencimento exterior, ele não produz nada senão hipocrisia, maceração, enceramento, envernização. Não produz nada a não ser estereótipos. Não produz coisa alguma senão santarados. Se não eclodir da paixão, da regeneração, do haja luz e ouve luz que exploda de dentro de nós, fazendo a gente nascer de novo, fazendo brotar e sair do casulo do medo e da morte da lei, uma nova criatura esvoaçantemente, borboleteantemente, livre e leve na graça de Deus, que vai polinizar o mundo e encher a vida de cores, de flores, de frutos, de beleza, vai se tornar essa luz de Deus na terra. Se não for assim, desista. Porque não é para quem não quer se submeter em fé a essa prática. Então, a fé gera as obras, e as obras dão testemunho dessa fé. E as obras não têm nada a ver com o que a religião ensina, como aquilo que você deve praticar para comprar, adquirir, ganhar e se tornar proprietário do seu condomínio celestial. Isso é a blasfêmia. Isso é aquilo que é a negação do Evangelho. Mas o Evangelho em si não conhece dicotomia entre fé e obras, entre obras e fé. Essas duas coisas são uma só, na sua prática. Então, o Sermão do Monte é a essência do Evangelho, para ser obedecido em fé. Aí Jesus, que ensina isso, desce do monte e dá um exemplo, porque tudo na vida de Jesus, até o final, quando a gente lê lá em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, e a gente chega no capítulo 13, aos versos 12, 13 e 14, quando ele pergunta, compreendeis o que eu vos fiz? E aí disse, eu lavei os vossos pés, eu fiz tudo isso, sendo eu o Senhor e o Mestre. Vocês dizem que eu sou e fazem bem porque eu sou mesmo. Agora, se eu que sou o Senhor e o Mestre lavo os pés de vocês, eu quero que vocês lavem os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo. Tudo na vida de Jesus, ele deu o exemplo. Ele não falou apenas, ele praticou tudo que ele falou, ele encarnou, ele interpretou. Por isso, ele não é só a chave hermenêutica para eu entender o passado, da revelação que ficou obsoleta, e aproveitar dela tudo aquilo que continuou em vigência, como ele também é a chave hermenêutica para eu entender a vida, a existência, as dinâmicas humanas, sociais, a natureza humana, olhando para ele, como ele tratou as pessoas, e vendo como ele pautou a vida. O que foi que ele tratou com prioridade? E a gente viu no dia de ontem que a primeira prioridade, quando ele desceu daquele monte, daqueles dias de, vamos chamar assim, de acampamento na montanha, ensinando a essência do Evangelho que eu e você devemos e precisamos praticar, a primeira coisa que ele fez foi estender a mão e chafurdá-la na chaga do leproso. Está mais do que pautado, é uma pauta com pus, é uma pauta com carne viva, é uma pauta com o dedo sujo de calamidade humana, é uma pauta de compromisso radical
com opção prioritária pela dor, pela miséria e pela necessidade humana. Foi isso que nós começamos a ver ontem. Aquilo tudo que a gente ouviu sobre o ensino de Jesus tem que ter a sua desembocadura na prática do amor. E o amor, como eu também disse ontem, citando o apóstolo João na primeira epístola dele, é feito não de palavras, nem de doutrinações, nem de verborragias, nem de verborreias. Como João diz, filhinhos meus, não amemos apenas de palavras, de logorreia, mas amemos de fato, com concreção e com verdade, palpável, visibilizável, realizável, perceptível, frutuável, inquestionável. É assim que João diz, repetindo Jesus, que disse a mesma coisa o tempo todo, muitas vezes. E Paulo disse a mesma coisa muitas vezes. E todos os que entenderam o Evangelho, de fato, dizem a mesma coisa o tempo todo. E a minha esperança é que você entenda o Evangelho, para você não apenas dizer, mas para estender a mão e chafurdá-la naqueles que eu deixei como questão no dia de ontem, que são os leprosos eventuais da minha vida, da minha geração, do meu tempo, da minha hora, da minha existência, do meu caminho, dos meus becos, do meu entrar e sair nessa existência contemporânea. E à medida em que eu vou ficando velho e vendo as gerações se sucederem, eu estou vindo de um monte de movimentos humanos que já se foram. Eu nasci no meio dos beatniks californianos. Eu cresci no meio da geração hippie. Me converti quando estava começando o movimento de conversão de hippies na Califórnia, no movimento de Jesus, em Venice, em vários outros lugares da Califórnia, que foi indo para outros estados e que chegou a mim em Manaus sem eu nem saber que aquilo existia. Foi o Evangelho puro e simples que provocou o mesmo fruto de resposta dentro de mim, não por causa de uma informação de um movimento californiano, mas porque o Evangelho em si já tinha produzido isso na vida do meu pai e na vida de gente que eu respeitava e admirava, como o reverendo Antônio Elias, como o meu irmão Sadhu Sundar Singh, que já era morto, mas me deu o exemplos que eu busquei seguir. Portanto, não teve nada a ver com a informação californiana. Depois é que eu fiquei sabendo, quando chegou tardiamente no Brasil um livro do Billy Graham, chamado Jesus e a Geração Jovem, que foi lançado aqui em 75, 76, por aí, mas eu já estava rodando e pregando para todo lado, na TV, no rádio, em tudo que é lugar. Dezenas, centenas, milhares estavam se convertendo para todo lado e eu não sabia nem que aquilo estava acontecendo na Califórnia. Porque não precisa, o Evangelho é que produz essa consciência quando a gente o percebe como ele é. E a primeira pauta é essa, de não fuja de meter a mão na chaga da calamidade humana. Isso eu disse ontem, e essa foi a parte 1. Hoje eu continuo aqui no capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, que tem também o seu equivalente no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 1 ao verso 10, que é a cura do criado de um centurião romano que habitava a cidade de Cafarnaum, e que era uma figura importante em Cafarnaum, que tinha o seu grande significado social para aquela comunidade toda. Ele era um capitão de 100 soldados romanos que estavam naquele batalhão de Cafarnaum, que era um centro de atividade importantíssimo para os romanos, tanto para a coleta de dinheiro, de impostos em geral, como era importantíssimo para o templo em Jerusalém, como eu já expliquei várias vezes. Cafarnaum era uma das paradas obrigatórias das caravanas que vinham todas desde o sul e da África,
passando pelo Egito, percorrendo as cidades chamadas Decapólis, a terra dos Nabateus, onde hoje é Petra, e Síria, entrando e passando em Cafarnaum, que era um grande centro comercial, e dali se dirigindo para o Oriente. De modo que quando Jesus vai para Cafarnaum, ele vai para um hub extremamente importante de relacionamento humano, de highway de conexões. E esse centurião era um homem de imenso significado naquele ambiente social imediato. E é o que os evangelhos dizem. A tal ponto que tanto aqui em Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, quanto em Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, a gente vê a exaltação desse homem feita pelos próprios habitantes de Cafarnaum. E você, quando lê os dois textos juntos, eles se completam maravilhosamente, eles fazem pequenos acréscimos, que fazem uma composição cenográfica e histórica, que compõe uma beleza maravilhosa sobre quem era esse indivíduo, aqui só chamado de centurião de Cafarnaum. Ele era um cara que tinha ganho o respeito de toda a população de Cafarnaum, já há vários anos. Ele vivia com humanidade, com solidariedade, com coerência, com justiça, com verdade. Ele não tinha nada a ver com o judaísmo, mas ele atendeu às demandas dos anciãos locais e construiu a sinagoga de Cafarnaum, que hoje em dia não existe mais. O que você vê quando vai a Cafarnaum, você vê a sinagoga que foi reconstruída já no 3º para o 4º século, porque a sinagoga original dos dias de Jesus foi derrubada por um terremoto. Ela era de pedra de basalto, aquela pedra escura, vulcânica. A sinagoga que foi construída pelo centurião. Aqui o texto que nós temos em questão hoje nos afirma que ele próprio, dizem os judeus, os anciãos, os amigos dele, é assim que Lucas diz, que os judeus que ele pediu para irem interceder em favor do problema dele junto a Jesus eram amigos dele, amigos religiosos. E quando esses amigos chegam a Jesus, um dos argumentos é: esse é um homem digno. É a palavra que eles usam, é um homem digno. Eles são judeus, são religiosos, mas aparentemente são mais abertos do que a maioria dos crentes, com lavagem cerebral, filhos de seita, fanáticos entre nós. Que só diria que alguém era digno se o cara for um grande dizimista, não faltar nada, gritar, esbravejar, pular no chão, delirar, torcer os olhos, ter crises histéricas e histriônicas. Aí ele é um homem digno porque ele não falta uma reunião. Não. Ele ali vivia a vida dele, cuidava do negócio dele e tratava todo mundo bem. E era chamado e interpretado como um homem bom e digno. E os judeus amigos dele disseram: e ele mesmo é um homem tão sem preconceito que ele nos construiu a sinagoga. E era uma das sinagogas da Galileia. A Galileia não é um lugar assim de tantas sinagogas. E o templo em Jerusalém fazia com que a própria cidade de Jerusalém não precisasse de tantas sinagogas, porque ela tinha um templo. As sinagogas acabavam funcionando como um elemento de natureza substitutiva para o templo, até porque eles foram criados no tempo do exílio, quando os judeus foram para a Babilônia e depois ficaram sob a dominação medo e persa. Foi nesse período persa especialmente que a sinagoga surgiu e teve a sua continuidade, está presente até os dias de hoje. Embora não haja nenhuma prescrição de sinagoga ou de congregação daquela natureza em qualquer lugar no Velho Testamento. Não há essa prescrição explicitada. Mas também, meu Deus, não há nenhuma proibição. Qual é o problema de reunir gente?
De modo que não ter congregação ou ter congregação não é nenhuma questão pivotal para o Deus que conhece o coração. Voltando então aqui, os judeus disseram a Jesus: ele é digno, é um homem bom. E ele mesmo nos construiu essa sinagoga de pedra de basalto que está aqui, onde tu pregas e a gente cultua e a gente ora. E ele está com um problema sério. O problema dele qual era? E ele pede a esses amigos que vão até Jesus, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico. Alguma coisa aconteceu, uma paralisia, algum tipo de ataque virulento, poderoso, de qualquer natureza, tinha dominado a existência daquele jovem, porque o texto de Lucas 7 chama o criado de jovem. Ele era novo. Alguma paralisia que estava desenvolvendo essa impossibilidade, esse impedimento, que fazia com que o homem estivesse num processo de perda total de todos os seus movimentos. Ele jazia, é a palavra usada. É a mesma palavra para designar os que morreram, os que estão sepultados, os que perdem a mobilidade para sempre, que são os mortos. Ele jaz na cama. A cama virou a sepultura dele. E ele de olhos abertos, perdendo os movimentos. E eu amo muito esse rapaz. Ele é muito especial para mim. E o homem disse: eu quero pedir que tu o cures. Aí Jesus, quando ouve isso, olha o verso 7 o que diz. Jesus diz: eu irei. Eu irei. Ontem a gente viu Jesus dizendo: eu quero. E esse eu quero fez estender a mão e patolar a chaga do leproso. E se sujar com o pus dele. O eu quero, a volição de Jesus não é verbalização verborrágica. Ela tem implicações de encarnação, de toque, de solidariedade concreta. E aqui ele demonstra isso uma segunda vez. Quando, ao ouvir essa declaração, feita pelos amigos do centurião, que eram os líderes da sinagoga de Cafarnaum, Jesus também demonstrando não ter nenhum preconceito contra os religiosos, contra nenhum religioso. Todas as discussões de Jesus com os religiosos não foram propostas por Jesus. Eram propostas pelo espírito pitbull, por aquele espírito neurastênico religioso dos religiosos, de todos eles, de todos os grupos, prevalentemente dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e das autoridades do sinédrio, que eram os grandes seres persecutórios, os grandes satanases da vida histórica de Jesus, como acabaram sendo da vida de Paulo também. Pois bem, Jesus não apresenta um único preconceito. Os religiosos pedem, e o que é que Jesus diz? Ele simplesmente diz: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Eu vou sair daqui. Onde é? Me levem. Me mostre um caminho. Eu vou lá. Quero entrar lá na casa desse homem e curar esse rapaz. Eu irei curá-lo. Aqui no texto de Mateus, aparentemente o centurião está na presença de Jesus. Verso 8. Mas a gente aprende em Marcos, no capítulo 7, que o centurião não estava lá. Estava em casa. Ele mandou de casa os amigos dele, líderes da sinagoga, pedirem esse favor a Jesus, essa graça a Jesus. A qual Jesus responde dizendo: eu vou e vou curar. Aí, quando alguém corre e dá o recado dizendo: olha, ele está vindo aí, ele saiu de Cafarnaum,
E ele está vindo, e tem um grupo vindo com ele está vindo para a tua casa. Aí o homem manda um outro contingente, um outro séquito de amigos, e interrompem a jornada de Jesus na direção da casa dele, dizendo: não, 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 não te incomodes, não te incomodes. Tu não precisas te incomodar de vires e de entrares na minha casa. Disse ele, quando ouviu falar a respeito do que estava acontecendo, ele disse: não, por favor, digam a ele, suplicou mesmo. Não, ele não precisa vir. Não precisa vir, porque eu não sou digno. Esse é um cara tão digno, que diz: eu não sou digno. Todas as pessoas que dizem eu sou digna, não sabem que estão confessando a sua mais essencial indignidade e cegueira pessoal. Mas esse homem é tão digno que ele se enxerga. A dignidade tem autopercepção, produz autoenxergamento, gera autoanálise, gera quebrantamento. Coloca você no seu lugar e enxerga Deus no lugar de Deus. Se eu não sou digno, diz o verso 6, Senhor, é o recado que ele manda. Pelos amigos dele, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra, e o meu rapaz, o meu jovem será curado. Aí ele faz aquela declaração extraordinária, baseada no que ele tinha na mão, no conhecimento que ele tem. Não é nenhuma doutrina, não é nenhum tipo de catequese, de nada. Ele tirou aquilo que embasbacou Jesus, que perplexificou Cristo em Jesus, que deixou Deus em estupefação em Cristo. Ele tirou a consciência do significado de Jesus das experiências do cotidiano profissional e das práticas militares dele. Quando ele disse: não, 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 não precisa vir. Eu sou um homem que conhece o significado de autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E digo a um outro: vem, e ele vem. E digo ao meu servo: faz isto, e ele faz. Porque eu tenho autoridade sobre eles. Então eu sei o que significa ter autoridade sobre. Ao mesmo tempo que eu tenho outros que têm autoridade sobre mim, que são os meus superiores. Eu estou sujeito à autoridade. Como ele diz no verso 9 de Mateus capítulo 8. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Sujeito. E ele sabe que a autoridade que ele exerce sobre os soldados dele, não é dele, lhe foi dada, lhe foi conferida. E é porque ele recebeu essa autoridade que ele a exerce. E ele reconhece os que são superiores a ele, no poder de palavra que eles têm e de obediência à palavra deles. O que eles demandam, o que eles ordenam, acontece quando se tem autoridade. E ele estava trabalhando a partir das categorias pessoais da existência militar e cotidiana dele. Não tem um rabino para impressioná-lo, uma citação do Velho Testamento, de nenhum profeta, nem de nenhum filósofo, de ninguém. Só observação da vida, pura e simples. Nos mostrando que a revelação de Deus está espalhada, jogada como pérolas para todo lado. E quem não é porco, espiritualmente falando, que é aquele que não dá valor às pérolas, como a gente viu no Sermão do Monte, e que não pisa nas pérolas e devora depois quem quer que as possua,
como acontece extraordinariamente presente no meio religioso contencioso e perverso? Pois bem, ele tira, apreende, internaliza o significado de quem Jesus era a partir do que ele percebia como significado da vida, dentro do próprio ambiente militar onde ele estava e do significado de autoridade. Se eu sou um homem assim, então não precisa que tu venhas até aqui. Manda uma palavra, apenas uma palavra. E eu acho interessante a expressão palavra, como ela aparece aqui em Mateus 8 e em Lucas 7, dizendo que Jesus, logo depois de descer do monte, lhes ensinava a todos, ensinava-lhes a palavra. E tem gente que fica ouvindo a palavra. Houve gente que ouviu o Sermão do Monte inteiro e não guardou uma palavra sequer. Agora, eventualmente, esse homem não tem estado nem perto de lá. Ele só ouviu ecos, burburinhos, impressões, mas que lhe bastaram, que lhe convenceram. Não era a informação que provocou fé nele, de modo nenhum. Nenhuma informação provocou fé na vida desse homem. Foi a observação da vida a partir da realidade dele próprio é que trouxe boa nova de entendimento, de compreensão a ele. E pela palavra. Aí ele diz a Jesus, manda uma palavra. Tem gente que só quer ouvir. Mas tem outros que entenderam a palavra, que sabem que a palavra carrega um poder. Quando ela é obedecida, quando ela é praticada, ela não é mágica em si mesma, não é um conjunto de letras que forma e cria a equação mágica do poder da palavra. E quando se diz que ele pregava a palavra às multidões, que é o que se diz aqui em Mateus 8 e Lucas 7, ensinava-lhes a palavra em Cafarnaum, não se está falando que ele estava dando aula de Moisés, nem de Josué, nem de Juízes, nem de nada disso. Ele estava ensinando o evangelho que você acabou de aprender com ele no Sermão do Monte. E, eventualmente, o que está acontecendo, ele está fazendo aplicações. Aplicações do Evangelho, do significado de tudo aquilo, nas implicações do cotidiano humano. Isso é ensinar-lhes a palavra, está fazendo todas as aplicações para o cotidiano da vida. Jesus não era um doutrinador, Jesus era um ensinador de vida, de caminho, verdade e vida. Ensinador de caminho, verdade e vida. A doutrina de Jesus era caminho, verdade e vida. O resto é invenção grega absorvida pelo paganismo do cristianismo. Só isso. Jesus é caminho, verdade e vida. Uma coisa é ouvir. A outra coisa é fazer como esse homem disse, manda uma palavra. Não precisa que tu venhas. Eu creio que a palavra de quem tem autoridade, e vocês lembram que a perplexidade das multidões quando Jesus terminou o chamado Sermão do Monte, é que elas ficaram maravilhadas do Evangelho, porque ele ensinava a palavra como quem tem autoridade. Então a palavra autoridade acabou de aparecer e agora vem esse homem que pratica o significado do que é crer na autoridade do Evangelho em Jesus. E ele não é nenhum luminar acadêmico, teológico,
filosófico, o rei da subjetividade, ou das sutilezas e da cognitividade que ninguém mais tem. Não. Ele é um homem do óbvio. E que não briga contra a razão natural e simples das coisas que ele mesmo vê, enxerga e pratica. E que acontecem como funcionalidade real na existência. Essa é a compreensão que ele tem, essa é a evocação que ele faz. E é isso que ele anuncia. E o verso 10 diz: ouvindo isto, admirou-se Jesus. Admirou-se. É aquele olhar perplexo, é aquele ouvir chocado, grávido. Amém. É aquela manifestação da compreensão do Evangelho nas suas expressões mais bonitas, mais desejáveis, mais queridas, mais apreciadas por Deus em Cristo e por Jesus em Deus. Admirou-se Jesus, perplexificou-se Jesus e disse aos que estavam com ele, indo na direção da casa do centurião, que mandou aquele recado por outro grupo de amigos, dizendo: em verdade, eu vos afirmo. E outra vez eu adoro essa expressão e o uso deliberado dessa palavra. Eu vos afirmo. Em verdade, eu vos afirmo. E olha só o que ele afirma aqui: nem mesmo em todo Israel, de Dan a Berseba, em toda essa geopolítica, com toda a jactância de que aqui estão os mestres, a adoração ao Deus único, isto e aquilo outro, em relação ao que o judaísmo se jactava, Jesus diz: em todo Israel. E ele está incluindo tanta gente. Gente que já tinha morrido e gente que estava viva. Contemporâneos dele. E a gente não sabe. Eventualmente o pai dele já tivesse morrido, mas a mãe dele estava viva. E ela não tinha ainda aquela fé do centurião. Marcos 3 vai nos dizer que tanto ela quanto os irmãos de Jesus vão ter um surto de dominação e vão querer ir a Cafarnaum prendê-lo. Em verdade, eu vos digo que eu nunca, em todo Israel, jamais vi, jamais encontrei, em lugar nenhum, uma fé como esta. Esse homem não tem nada a ver com o DNA de Abraão, de Isaac e de Jacó, com doutrinação, com a Torá, com os rabinos, com as instruções, com as leis. Tem nada a ver com nada disso. Ele é um romano, é um pagão que carrega uma fé maior do que ninguém em todo Israel que eu conheça. E quem está falando é Jesus. Jamais desenvolveu tal coisa. Eu nunca vi. E quando Jesus diz eu nunca vi, é porque nunca houve. Nunca houve. Eu nunca vi, é porque nunca houve uma fé como esta. E é fé carregada de boas obras. A obra é: não precisa que tu venhas. Eu creio em ti. Eu creio na tua palavra. Eu fiz um movimento de não ir pelo reconhecimento da minha indignidade, de chegar diante de ti. E não preciso que tu venhas, porque não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas manda uma palavra. E a tua é a autoridade suprema sobre todas as realidades da existência. E sobre esse poder incógnito, desconhecido de mim, que está destruindo, paralisando, matando, sepultando em vida a existência do meu criado, do meu jovem servo amado. E admirou-se Jesus.
Eu nunca vi uma fé como esta. E ele completa, preste atenção, falando de gente e de dor. A dor aqui tem duas manifestações de dor nesse texto. A primeira é a dor subjetiva do centurião. É a dor do amor, é a dor da fraternidade, é a dor de um sentimento quase que de familiaridade consanguínea. Está presente uma espécie de amor storge, que é aquela palavra grega que define familiaridade consanguínea. Praticamente isso, o cara nasceu na minha casa, eu amo como se fosse um filho, é da minha família, e está morrendo, e está doendo, e eu sou um poderoso e impotente. Consigo construir um templo, mas não consigo curar um doente que eu amo na minha casa. E não aguento mais ver impotentemente o sofrimento dele, morrendo todo dia diante de mim. Enquanto eu tenho poder para fazer, dizer, acontecer, dar ordens e mover o mundo à minha volta, no imediato, eu não tenho poder para fazê-lo mexer um membro a mais. Ele vai perdendo, vai tendo, seja lá o que seja, uma paralisia, um ELA, algum tipo de paralisia crescente, de doença neurológica paralisante crescente, de atrofia que não estancava sob nenhuma perspectiva. E ele está ali impotente, essa é a dor da autoridade impotente. Como tem gente me ouvindo aqui que tem poder para muita coisa. Para muita coisa. Outro dia um amigo meu me falou, olha, Caio, graças a Deus eu tenho dinheiro, porque eu acabei de passar por uma situação tão grave, tão grave, tão grave. E ele falou isso com uma dor enorme. Que se eu não fosse um homem rico, se eu não tivesse bens, eu teria morrido há 60 dias atrás, batido as botas. E eu fiquei dali, daquela cama, me sentindo terrivelmente mal. Porque eu sabia que eu só estava sobrevivendo porque eu tenho dinheiro. Num país como o nosso, onde quem não tem meios nem recursos morre. E eu me vi morto. Há 60 dias atrás, eu só estou aqui porque eu tive, graça de Deus, e recursos humanos para poder pagar aquela conta impagável. Do contrário, eu não estaria aqui. É a autoridade que tem, e dinheiro dá muita autoridade, assistindo a vida, no caso a dele próprio, numa impotência total. E deu graças a Deus por ter os recursos para se autoajudar com o beneplácito da ciência e dos médicos. E foi uma graça para ele, porque foi naquele processo que ele começou a ver, sentir, enxergar, discernir uma quantidade enorme de outras coisas e percepções e de ressignificação de um monte de valores que precisavam, por aquela via, ser mexidos na interioridade dele, na percepção dele, na mente dele. Aí Jesus, depois de se admirar, de afirmar o que afirmou, de dizer que aquilo era fé, no seu estado mais dilatado, na sua expressão mais chocante, que a gente não encontra, por exemplo, eu não conheço em praticamente ninguém. É muito difícil você encontrar alguém que tenha pelo menos um arremedo de fé como essa. Você ainda encontra isso nas pessoas simples. Algo disso nas pessoas simples. Mas quanto mais elas crescem na hierarquia dos poderes, ou dos saberes, ou dos alcances teológicos, ou do academicismo que presume ciência de Deus acima do que o resto da humanidade possua, menos em Deus o cara crê. E eu tenho visto pessoas que há 50 anos atrás eram minhas amigas, cheias de fé.
e hoje estão com a minha idade, um pouco mais novas do que eu, e que já perderam a fé em todo milagre. São capazes, alguns são mais honestos um pouco, de dizerem: não, eu não vou orar por esse doente, nem por doente nenhum. Não faço isso na minha igreja, porque eu não creio em cura, nem milagre, nem intervenção divina. Não creio nessa palavra ordenada que cura doentes. Isso para todo lado. Inclusive, e eu diria até sobretudo, naqueles ambientes e naquelas igrejas onde só se fala em milagre. Mas o milagreiro mesmo só diz que crê naquilo para os outros. Para os outros. Para ele próprio, não. Se for nele o problema, ele vai procurar outro recurso. Se for na mulher dele, nos filhos dele, nos netos dele, ele vai saquear o que quer que seja. Mas dificilmente, quase impossivelmente, ele será o cara que vai dizer: eu creio que Deus intervirá. Quase impossível você encontrar essa pessoa do ambiente religioso, tanto mais quanto elevado seja o ranqueamento desse suposto ser de autoridade religiosa e espiritual. Olha só, Jesus, ouvindo o que esse homem diz, disse: eu nunca encontrei uma fé. Israel todo, ninguém sabe o que é crer em Deus, de verdade. E aí o verso 11 nos diz, e preste atenção, por favor, preste atenção nesse verso 11, porque é o que Jesus repete, de vez em quando ele repete. Ele diz aqui nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, recorrentemente, em contextos diferentes, ele diz a mesma coisa. A saber, está aqui no verso 11, digo-vos que muitos, a porta é estreita. E ele falou que a porta era estreita, conversando com os religiosos. Mas toda vez que ele se refere aos irreligiosos, aos que não tinham informação, aos que viviam fora das fronteiras da religião, ele não usa a expressão que define poucos. Ele, surpreendentemente, sempre alude a esses que não têm doutrinação, nem informação, nem geografia de convênios divinos com Deus, nem sacramentalizações, nem ritualizações, nem presunção de conhecimento ou de sabedoria, aos quais ele diz que a porta é estreita e o caminho é estreito, mas quando ele está falando com os de fora, sobre os de fora, ele usa outra palavra. Para os de dentro, ele diz: ó, pequenino rebanho, aprove ao meu Pai dar-vos a conhecer o seu reino. E ele está sempre nesse ambiente do conflito da religião contra o reino de Deus, da doutrinação religiosa contra a pureza e a simplicidade do Evangelho. Aí a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos os que entram, poucos os que acertam, poucos os que querem, o rebanho é pequenino, mas para fora, o que ele usa com regularidade é a expressão e a definição oposta. Digo-vos que muitos, não poucos, não alguns, muitos, nos dando a entender que com muita certeza a gente pode crer que a maioria dos que dizem eu sou, eu pertenço, não são e não pertencem. E a maioria dos que dizem eu não sei se sou, eu não sei nada, eu não sou digno de nada, quem sou eu, meu Deus, não sei nada de Deus nem sobre Deus, frequentemente estão mais inclusos no significado desses muitos que herdarão, que entrarão, que virão, que tomarão posse, que saberão, que conhecerão, que receberão a graça, a bênção universal desse galardão. E você vê Jesus aplicando isso em contextos, em momentos, em horas diferentes, mostrando a largueza desse escopo,
desse abraço divino, da largura dessa cruz eterna. Muitos virão do Oriente, como eu já falei aqui mesmo para vocês, citando a mesma fala de Jesus em outro contexto, em outras circunstâncias. Muitos virão do Oriente. E o Oriente, nos dias de Jesus, não é como o Oriente é hoje. Para nós, você pega um voo em Tel Aviv para ficar já no Mediterrâneo e você já está no Oriente Médio. E aí você vai para o Oriente Crescente até você ir para o Extremo Oriente. E isso leva 3 horas, 4 horas de voo, 5 horas de voo para ir distante mesmo, no Oriente. Muitos. E por acaso é onde estão a maioria dos muitos bilhões de habitantes da Terra que nunca nem sequer ouviram falar o nome Jesus. Estão no Oriente. Digo-vos que muitos virão do Oriente. E virão do Ocidente, que também era o outro lado da lua nos dias de Jesus. Ele não está falando do Ocidente de Israel, não está falando de atravessar o Jordão, West Bank and East Bank. Não está falando do conflito israelense-palestino. Não está falando, ele está falando de maneira universal, mundial. Ele está falando da humanidade. Ele está falando a propósito de um romano. Ele está falando, portanto, de tudo que se podia imaginar e não imaginar sobre o significado de Oriente. E nos dias dele, ali em Cafarnaum, tinha gente daquelas caravanas que iam até o Tibete para fazer negócios. O Oriente existia na consciência deles. Quando Jesus diz, em verdade eu vos digo que muitos virão do Oriente, ele está se referindo, na presença dos seus contemporâneos, exatamente ao Oriente detectado pelas caravanas que vinham do sul da África para o extremo oriente da Índia e de outros lugares. Absolutamente inescrutáveis, inexpugnáveis. Como eu disse há pouco, o lado oculto da Lua. O Ocidente era assim também. E para piorar, ainda tinha o Oceano Atlântico entre a África e aquilo que a gente chama de Ocidente. Ou tinha o Mar Mediterrâneo naqueles dias, na Europa, dos bárbaros, onde também todo mundo era chamado de bárbaros, a começar dos romanos, que designavam quem quer que não fosse romano, ou cidadão romano, de bárbaro. Em verdade, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar, tem lugar marcado para esses caras no reino de Deus, no reino dos céus. Tomarão lugar à mesa, no banquete universal, transversico, multidimensional, tomarão lugar à mesa com Abraão, que era de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, que aprendeu coisas todas que tinha para saber sobre Anu, Anunnakis, sobre aquela cultura rica da Mesopotâmia, pré- e pós-diluviana, de lá que vieram Abraão, Isaac, Jacó, e o corpo étnico de pessoas de natureza semita ou semítica, ou tanto quanto os cananeus, os que também ocuparam e povoaram o oriente da terra e o ocidente da terra, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e dos sobreviventes do grande dilúvio, que não é o nosso tema aqui agora, mas será na nossa viagem à Turquia, agora em maio, se Deus quiser. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, daquilo que hoje a gente chama de América do Sul, de América Latina, Caribe, América Central, América do Norte, Canadá, Alasca, das ilhas todas. Onde quer que houvesse criatura humana, por mais alienada que fosse, distante de qualquer que tivesse sido a possibilidade de informação a ser a eles levada.
E Jesus não condiciona essa bem-aventurança a nenhuma informação chegando a essas pessoas, ele só fala desse tipo de fé, dessa natureza de fé, dessa certeza humana de que tem algo maior acima e um poder superior, que diz eu quero e acontece, que diz eu sou e é, que diz fica limpo e fica limpo, que diz levanta e se levanta. Ele sabia disso. E ele intuía que essa autoridade estava presente e encarnada em Jesus. E Jesus não precisa de nada. Ele leu o coração, ele sabia quem era esse homem. Que ele era tão digno que se sabia indigno. E é por isso que Jesus diz, eu irei à casa dele. Ele se antecipa sabendo da notícia e diz, não precisa, basta falar. Essa palavra tem poder. Ela não é magia, ela tem a ver com essa hierarquia que vem de um trono acima de todos os tronos, onde César, o imperador, nem ousa pensar em tal existência e significado. E os deuses do Olimpo estão todos sob os cabelos dos seus pés. É daí que procede essa autoridade. E para Jesus isso é tudo que ele não encontrava em Israel. Mas está aqui nesse homem. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nesse reino de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, ou seja, de aliens, de todas as outras formas de energia, de matéria, de existência, de dimensão. Onde quer que haja existência consciente, inteligência consciente, autopercepção, em qualquer lugar deste ou de qualquer universo, neste ou paralelo a este, não importa, este é o reino dos céus. Como eu falei e repeti tantas vezes a vocês aqui, desde Mateus 5, este é o reino dos céus. E virão muitos, absolutamente incogitáveis, e não serão poucos, serão muitos. E tomarão lugar à mesa no reino dos céus. Aí tem o verso 12, que diz, ao passo que, preste atenção nisso, ao passo que coisa mais patética, não é? Ao passo que, olha aqui, ao passo que, os filhos do reino, que devia estar entre parênteses, são aqueles que se auto-intitulam, nós sabemos, nós somos os batizados, somos os circuncidados, somos os que têm a informação genuína de Abraão, Isaque e Jacó, temos o pedigree, temos o DNA, temos isso, temos aquilo, temos a doutrinação, conhecemos os rabinos, conhecemos os teólogos, conhecemos as doutrinas, temos todo esse acúmulo de informações. Esses são os supostos e assumidos e presumidos e autodefinidos como os filhos do reino. Em geral, é autodefinição de arrogância espiritual, como a daquela ilustração de Jesus do publicano, pecador, e do religioso fariseu, que foram ao templo orar. E o fariseu dava graças a Deus, dizendo, muito obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Que coisa mais nojenta. Obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens deste mundo. Eu não roubo, não adultero, não faço nada disso, eu conheço a lei de Moisés e os mandamentos, eu cultuo, eu dou o dízimo, eu cumpro tudo. Obrigado, porque eu sou superior. E obrigado, porque eu também não sou como este publicano, pecador, safado, cretino, está aqui do meu lado, não tem nem vergonha na cara de vir aqui. Obrigado, Senhor.
E Jesus disse: enquanto isso, o publicano nem sequer tinha coragem de erguer a cabeça aos céus. Antes batia no peito, solene, contrita, grave e quebrantadamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta: quem dentre esses dois vocês acham que voltou para casa justificado, pacificado, serenizado pelo Espírito de Deus e pela paz de Deus? Quem? Esse filho do reino, fariseu religioso, ou esse publicano? Que para os filhos do reino são os excluídos. E eles mesmos não se sentem incluídos em nada. Mas é acerca deles que Jesus diz: muitos virão. Do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, de todos os lugares, e tomarão lugar à mesa, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Fora. Eles que eram os que se achavam proprietários do lugar de dentro, são lançados fora. Onde quer que fora seja. Onde quer que fora seja, eles são jogados fora, nas trevas. A única coisa que Jesus diz que é um lugar sem luz. Viveram sem luz, apagando as luzes, tirando as luzes, cegando as pessoas, cegos guiando cegos e cegando o mundo. Os cegadores do mundo ficam fora nas trevas, na escuridão. Não conseguem nem se enxergar. É para esse lugar, e é nesse lugar de não percepção, que a não percepção deles durante o tempo da caminhada deles os está levando, como Jesus disse, andai, Jesus diz isso no Evangelho de João, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Repita comigo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Esses filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Então disse Jesus, e ali haverá choro. Ele não descreve a natureza do choro, nem do ranger de dentes. Se é dor, se é raiva. Porque tem gente tão ruim, tão má, que vai ficando tão gêmea do diabo, tão gêmea dos satanases, que se tornam satanazes, que se tornam diabos. E aí nada os conduz ao arrependimento, nem às trevas, nem esse lugar não lugarizado, indefinível, que Jesus diz que é fora. E que é cegueira absoluta e treva absoluta, mas ainda assim, a reação dessas pessoas parece ser de raiva. Raiva, ódio de Deus, ódio da vida. Seja lá qual seja a força motivacional que os faz chorar e ranger os dentes, não é algo bom. Porque se fosse choro de arrependimento, de lá seriam catapultados imediatamente. Se fosse um ranger de dentes de dor sentida, de lá seriam tirados imediatamente. O que parece definir e indicar que é aquela incapacidade de se arrepender, que frequentemente eu vejo o espírito do supremacismo religioso causar nas pessoas. O cara fica tão cheio de si que fica maior do que Deus. Ele vira um diabo. Ele vira um demônio. E então Jesus conclui no verso 13, dizendo ao centurião, falando com o centurião. Se a gente tomar referência do texto de Lucas,
o que Jesus está dizendo para o homem é: fique em paz. Aqui no texto de Mateus, onde supostamente o centurião chega até perto de Jesus, está dito: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Tanto faz se eles se avistaram ou não se avistaram, a que distância ou equidistância o homem conseguiu se manter quando parou a viagem de Jesus. A residência dele não devia ser tão distante assim. Afinal de contas, ele era também um homem de Cafarnaum e Jesus estava em Cafarnaum. E Cafarnaum não era uma megalópole, era uma aldeia importante, significativa, comercialmente rica. Mas Jesus disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E essa é uma coisa que os teólogos não querem nem pensar a respeito do assunto. São nessas declarações de Jesus do seja feito conforme a vossa fé. Porque é preciso ter fé para gostar dessa declaração. Quem não tem fé não gosta disso aqui. Abomina isso aqui. Mas é isso que Jesus garante. Tende fé em Deus, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: levanta-te daqui, lança-te no mar, e assim será convosco, assim será feito. Tudo é possível ao que crê. Agora, quem não crê tem pavor disto. Tenta arranjar explicação, doutrina, teologia, mirabolância, vão fazer a curva em Andrômeda para explicar o que está simples. Então disse Jesus ao centurião: vai-te em paz e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, just like that, naquela mesma hora o servo foi curado, pulou da cama, a paralisia cessou, a febre foi embora, a doença saiu, a energia voltou, readquiriu força, musculatura, ânimo, energia de saúde. A recuperação foi visível, foi clara, foi instantânea. Porque quem crê no Sermão do Monte, quem ensina o Sermão do Monte, tem que descer do monte, botar a mão na chaga humana, na miséria humana, na calamidade humana, na dor humana, na impotência humana, sem preconceito. Aqui não há preconceito do romano, não há preconceito do homem de milícia, do capitão, chefe das forças de ocupação romana em Cafarnaum, nenhum preconceito. Não há preconceito dos religiosos amigos do romano, muito menos do jovem que sofria em casa. De ninguém. Você não vai enxergar em Jesus nada de preconceito em tempo algum, em hora alguma, contra ninguém. Contra ninguém. Por isso é que ele diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugar à mesa. Porque nele não há preconceito contra ninguém. Não há vantagem em quem sabe, não há desvantagem em quem nunca soube. A única coisa importante é o que você faz. É o como da sua vida. Como repetidamente eu digo, até cansativamente, o Evangelho não é acerca do que. O Evangelho é acerca de como. É caminho, é como. A verdade é o como do caminho. E a vida é o resultado do como da verdade na existência. O Evangelho é sobre como a gente vive, como a gente trata, como a gente vê, como a gente responde, como a gente reage. Não é pelo acúmulo de informações, é pelo que se tem no coração. Seja feito conforme a tua fé. E eu te peço, Jesus, que essa palavra tão singela, que vai se clarificando, se explicando, se tornando cada vez mais explícita e singelamente óbvia, não encontre
em nós um coração pedrado. Ao contrário, amolece o nosso coração, torna um coração de carne, tira o coração viciado de pedra religiosa, de entorpecimento, de supremacismo, de vantagens autoconcedidas ou de supostas compras do favor divino. Ensina-nos a tua graça e a resposta da tua graça como sendo o fruto da vida e a manifestação de todos os frutos do teu amor em nós. É o que eu te peço que aconteça agora, na vida e no coração de muitos, em nome de Jesus. Amém e amém.